pra gente fazer, tá? As lives. Quem foi entrando, vai mandando para os amigos. Hoje o tema é essa linguagem do amor, né? Hoje é tempo de qualidade, tá? Com Deus. Dá pra me ouvir bem e o som tá bom, tá alto? Você vai me dizendo aí, enquanto isso eu vou começar. Linda! Vamos lá. Tempo de qualidade, né? Eu deixei um IGVT salvo explicando, assim, o básico de cada linguagem do amor. Então, que o som tá um pouco alto. Vou baixar. Pronto. Ai, irmã Cláudia! Bem, como eu tava dizendo, sim, eu deixei gravado, né? Explicado pra ficar melhor, pra entender melhor sobre cada live. E hoje é tempo de qualidade. E o que seria tempo de qualidade? É uma atenção total, né? É uma atenção presente, é uma atenção exclusiva para o outro. E nesse caso é com Deus, né? Que a gente tá falando sobre a linguagem do amor com Deus. Então, vamos lá. É dar atenção completa, estar presente no momento, é fazer coisas juntos. Amém, paz. É fazer coisas juntos. E, gente, quando eu falo assim, fazer coisas juntos, eu e Deus, você e Deus, não é você, tipo assim, hoje eu tenho que passar 1 hora fazendo alguma coisa pra Deus, aí eu tenho que passar 2 horas, todo dia, aquele peso. Não, é algo leve. E você mesmo começa a priorizar um tempo com Ele, principalmente o primeiro horário do dia, né? Porque quando a gente começa com Ele, é muito bom. Mas a gente vai falar alguns exemplos de alguns momentos que dá pra gente sabe? Ter momento exclusivo com Deus. Aí tem a questão assim, ó, fazer algo pra Deus é diferente de fazer algo com Deus. Fazer algo pra Deus é quando a gente faz por alguém, né? Porque a gente fazendo algo por alguém tá fazendo pra Deus. Daí a gente vai falar na terceira semana. E fazer algo com Deus é você estar com Ele, é você estar presente com Ele, é você ter comunicação com Ele, contato com Ele. E às vezes a gente acha que o contato é só a gente ouvir, né? Ouvir. Gente, uma vez que eu ouvi, assim, foi audível, e eu não tava... É como se eu tivesse dormindo, mas acordada, né? Mas foi mais ou menos isso. E foi uma voz, assim, tão... Ao mesmo tempo que suave, foi uma voz, assim, ousada, sabe? Uma voz de... Ai, não sei explicar, gente.
a gente só vive, né? Então, mas ele fala de várias formas, né? Em cada linguagem do amor também ele fala, né, de uma forma. Palavras de afirmação, ele fala através das palavras. Tempo de qualidade, ele fala através da conexão de tempo, exclusividade. E quando a gente muda, por exemplo, quando a gente muda de ambiente, né? Está em lugares novos, a gente procura um tempo de qualidade tranquilo. E a gente encontra muito assim no nosso quarto, ou a gente vai para um lugar na natureza, a gente se conecta muito, né? A gente começa a meditar, começa a observar a natureza, começa a observar o ambiente, as situações. E Deus, ele fala através, né, da natureza, dos pássaros. A gente começa a gente senta. Essa semana, foi a semana passada, acho que foi. Semana passada, eu e minha amiga, eu tava em casa e, sei lá, deu uma vontade assim de sair pra algum lugar que fosse tipo um sítio ou um mato, sei lá, alguma coisa que tivesse natureza. E pra mim sentar e só sentir o vento, me conectar com Deus assim, e sentir Ele através do vento, porque tem gente que tá numa prisão, tem gente que tá num hospital e não tá sentindo esse vento, gente. Esse vento, maravilhoso da natureza. Eu ali sentada com minha amiga, e eu vou postar hoje. E foi muito legal essa experiência. E sim, aí quando eu tava pensando em ir, né? Eu tava com essa vontade. E me veio essa sensação. E eu disse, eu fiquei imaginando lá, eu lendo, né, a Bíblia, me conectando com Deus. Eu me imaginei assim. E quando a gente chegou lá, as coisas começaram a fluir. Porque é assim, ó, Deus também fala com a gente através da criatividade. Quando a gente para, né, pra pensar e dar atenção e ficar com atenção naquele momento, Ele fala com a gente, porque a gente parou para prestar atenção. E aí você observa Ele falando, porque a todo momento Ele fala com a gente. E a gente que não vê, a gente que não ouve, a gente que não percebe, porque a gente só vive na correria, né? A gente não para ouvir, prestar atenção, tá naquele momento. Então, eu vivi essa experiência e foi muito legal. E eu vou compartilhar com vocês um vídeo. Eu já montei, já ficou tão legal. Tão legal. Foi muito boa essa experiência. E Deus não só falou comigo assim, né? E eu senti Ele com a natureza, com o ambiente, mas também com... Ele trouxe criatividade. Gente, de lá, foi surgindo assim, né? Eu conversando com essa minha amiga e a gente foi vindo algumas ideias. E mais um projeto, assim, né? Que veio no meu coração pra fazer e a gente vai colocar em prática, ó. O que estiver vindo no seu coração, segura não. Transborda. Não retenha nada. Porque Deus, Ele dá pra gente, a gente se enche e transborda para o outro. Se a gente aprende algo, Oi, Ró! Se a gente aprende algo, a gente coloca em prática e foi legal, teve bom resultado, então é isso que é pra gente fazer, né? Levar para o outro também, para o outro se curar, o outro ficar bem. E às vezes a gente acha que Deus só fala, ou a gente só se sente amada se Deus fizer algo que a gente quer. Se Deus fizer algo muito grande. Se Deus fizer aquele milagre. E não, Ele faz nos detalhes. E a gente não percebe. Então, até quando aconteceu um milagre, você nem, sabe, nem vai ficar muito assim, porque foi tanta expectativa em cima daquele milagre, né? E você nem viveu os detalhes nas fases. Então, é muito importante, é muito interessante a gente parar, prestar atenção e sentir Deus falando com a gente através de coisas, através de pessoas, né? Através da natureza. Então, assim, você mudar de ambiente já é um ponto para que você se conecte com Deus. E se esse ambiente é um ambiente de paz, é um ambiente tranquilo, é um ambiente positivo,
Também se você se conectar com pessoas, se conectar com pessoas positivas também, aquela pessoa já tem uma conexão com Deus. Então, ela vai te levar também mais para perto de Deus. Olha só. E em algum momento você vai até ouvindo, conversando, olha, tempo de qualidade com uma pessoa, Deus começa a usar ela também. E de repente, se você prestar atenção, você, nossa, Deus falou comigo. Olha só como eu sou especial, olha só como eu sou amada. Então, nesses detalhes, sabe, a gente vê o cuidado de Deus. E quando a gente percebe esse cuidado, a gente vai sentir o amor dele. Então é assim, gente, que a gente começa a sentir o amor dele. Minhas duas amigas, eu acredito que são as duas que estão aqui, que faz unha. Tá vendo minha unha, né? Aqui foi tempo de qualidade comigo mesma. A gente vai falar isso na próxima semana. Tá? Então, a gente mudando de ambiência, né? Se conectando com novos lugares, com novas pessoas, mas principalmente com ambientes, assim, lugares. Tá? E pode ser o seu quarto, um lugar tranquilo. Aí uma forma de se conectar com Deus é orando. A outra forma de se conectar com Deus é no louvor. Você para e vai louvar. Então você está tendo aquele tempo de qualidade, você e Deus. Enfim, eu vou até deixar um post lá, né? Eu vou deixar um post lá no feed de opções pra gente colocar em prática sobre ter um tempo de qualidade com Deus, tá bom? E, gente, quando vocês vierem aqui, eu vou até fazer uns stories pra vocês terem uma canetinha, né? E um papel, porque quando a gente anota, fixa mais e a gente não esquece. Então isso é muito legal. Vamos lá. E outra coisa, use seu cérebro para produzir experiências. Oi, Tassi! Use seu cérebro para produzir experiências. Como assim? Vocês estão aqui, né? Aprendendo. Mas se vocês não colocarem em prática, então vocês só estão enchendo a cabeça de vocês, o cérebro de vocês de coisas. E com o tempo, isso fica pesado. Se chama obesidade cerebral, né? Você fica cheio de conhecimento sem colocar em prática. E quando você coloca em prática, vai ser natural você querer transbordar, né? Ajudar outra pessoa. E daí você vai esvaziando para se encher de novo. E você já se enche de outra coisa. Algo maior ainda assim. Algo diferente. Então, faça do seu conhecimento, coloque em prática ele. Nem que seja, gente, uma simples tarefinha. Você já vai ver a diferença. Tenho certeza que você vai ver a diferença. E depois você até pode querer fazer mais. Então, assim, só começa. Que depois flui. É feito a atitude, né, de ter um tempo de qualidade com Deus. Quando você dá o primeiro passo para ter esse tempo de qualidade com Ele traz criatividade. Você começa a perceber. Você começa a perceber a presença dele, começa a ver beleza, né, nos detalhes, nas coisas, o cuidado de Deus. Então, é muito forte isso, né? Você observar os detalhes, porque Deus ele tá ali nos detalhes. Sim, então você aprende aqui, tá bom? Eu quero ver vocês, gente. Eu quero ver vocês fazendo, tá? E podem me marcar. Eu vou amar ver. Então, você aprendendo, né? O conhecimento colocado em prática gera sabedoria, tá? E aquilo fixa mais. Se você tá aprendendo aqui, é como se você estivesse decorando e depois você esquece. É mais ou menos isso. Então vamos, né, ter a sabedoria. Tem a sabedoria que vem direto do céu e tem a sabedoria aqui, né? A sabedoria aqui a gente adquire assim. Adquirir tendo conhecimento, colocando em prática. E a do céu, a gente se conectando com ele.
a gente cumprindo os princípios. Então vamos lá. Sim, e agora eu trago, né, como falar com ele, como falar com Deus, como ter essa conexão com ele, adquirir essa conexão. Peraí, gente, que eu vou fechar aqui a janela, tá muito barulho. Acho que agora vai ficar melhor. Melhorou, não foi? Tava muito barulho. Pronto. Voltando. É como falar com ele, né? Como a gente se conectar com ele. Dentro da linguagem do amor, tempo de qualidade. É a gente priorizar um tempo com ele. Não importa. A gente escolhe um ambiente. Pode ser no seu quarto, pode ser até você caminhando, né, conversando, se conectando com ele. Você num sítio, ou sei lá, se conectando com a natureza. Você meditando. Né? A meditação, você tá ali, ó, em silêncio e vai estar em conexão com Deus. Porque é um momento que você tá a sós, é um momento tranquilo. Tempo exclusivo para ele, né? Contar, gente, isso assim é tão especial. Às vezes a gente conquista as coisas, né? A gente realiza coisas, acontece algo novo e a gente sempre quer contar, sempre vai contar para alguém, sei lá, uma amiga ou marido, ou sei lá, alguém próximo da gente. E a gente esquece de primeiro priorizar Deus, de contar primeiro a Ele. Olha só como isso é especial. Imaginem, você primeiro contar a sua novidade, contar a sua conquista, deixar Ele como prioridade, você contar as coisas a Ele. Eu acredito, né, que, assim, é uma prova de amor e que Ele é muito especial pra gente. E com certeza Ele vai amar. Ele vai amar. Então, contar as novidades, as conquistas. Primeiro Ele. Sempre primeiro Ele. Você vai ver que depois que você for contar a outra pessoa, sei lá, você assim, eu já contei pra Deus. É uma sensação tão boa que antes eu fazia isso. Eu contava primeiro para alguém e às vezes nem contava pra Deus. Eu entendia assim, mas ele tá vendo, ele sabe. Mas não, gente, imagina, ele tem um tempo assim, a gente tem um tempo de qualidade com ele, priorizando ele, pra gente contar, mesmo ele vendo. Então eu acredito assim, né, que ele se sente amado também com isso. A gente mudar de ambiente, né, para inovar as energias, para estar com ele. Aí a gente pode ir para a natureza, para o quarto, um encontro com assim, pessoas cristãs, né, que têm os mesmos princípios e louvar ou conversar sobre algum assunto de Deus, uma experiência que você teve com Deus e compartilhar. Jovens gostam muito assim, né, de louvar ou de luau. Tem várias ideias, né? E dessas formas, nessas situações, nesses momentos, a gente pode gerar um momento com Deus, né? Também na igreja, né? A gente ir para os cultos, assistir uma ministração e a gente dedicar o tempo, focar na ministração. Porque às vezes a gente assiste, mas fica com o celular na mão ou fazendo algo. Então você não está prestando atenção ali. E às vezes Deus pode falar com você e você não perceber. Então questão de você parar para dar atenção. E você dando atenção, você não está dando simplesmente atenção à outra pessoa que está falando, não. Mas ao Deus que está usando aquela pessoa. Entende? Então, Deus não fala comigo, Deus não se importa comigo, eu sofro tanto, não sei o quê. Você só olha para a parte negativa, para a parte ruim aos seus olhos e esquece de olhar os detalhes, os mínimos que sejam,
que Deus ele fala com a gente. Depois eu trago outro exemplo. Então, e como ele fala com a gente nessa, né, linguagem do amor. Quando você para um pouco, né, e fica presente no momento, você começa a perceber e sentir Deus falando com você através de pessoas, através de coisas, como eu falei, através da natureza. Gente, os pássaros cantando. Tem gente que não ouve, não consegue ouvir. Tem gente que ouve, escuta, né? Mas não ouve pássaros cantando, ou não sente o vento, porque elas estão numa prisão, estão doentes dentro de casa, elas estão nos hospitais, ou sei lá. Tantas coisas, tantas pessoas que não têm a mesma condição que você tem, e você tem e não valoriza. Entende? Que Deus também fala nesse detalhe. Às vezes tem... meu marido é isso, meu marido é aquilo. Tem gente que tá orando, tá sofrendo porque não está com seu esposo, não está com sua esposa, ou tá com o filho longe. Tem pessoas que, sei lá, tá com o marido, foi embora, ou tá no hospital, né? Muito doente. Enfim, aí você tem os seus pais, aí... Gente, esses detalhes assim, olha, percebe esses detalhes do cuidado de Deus. Então, ele fala com a gente, e esse cuidado, eu acredito que se você parar para perceber, você vai se sentir amada com certeza. Então, se sentir amada, ser amada por Deus, não é simplesmente você saber, ou você achar que ele vai dizer assim, sei lá, você vai ouvir, filho, eu te amo. Ele ama a gente em atitudes. E assim que a gente também deveria amar, né? Deveria amar Deus em atitudes. Porque não adianta só simplesmente falar, mas sim agir. Entende? Que se a gente fala e não age, né? Não tá sendo amor. Então, a prioridade, gente, cumprir os princípios e não abrir mão de sentir esse amor. E quando a gente sente esse amor, olha, a força da gente, a gente fica com uma ousadia em Deus para cumprir a vontade dele, para cumprir os princípios. E a gente tem uma certeza, sabe, do céu. A gente tem uma certeza dessa conquista do céu, e que a gente abre mão de tudo que nos afasta de Deus, de tudo que nos afasta do céu. As coisas daqui são passageiras. No máximo a gente tem 120 anos de vida. Então assim, e nem todo mundo chega, né? Raramente alguém chega a 120 anos de vida aqui na Terra. Aí o que as pessoas fazem? Elas preferem os prazeres daqui do que a vida eterna no céu, que lá é sem dor, sem sofrimento. Gente, entende que Deus fala com você. Eu aqui, Ele tá me usando. E isso é um tempo de qualidade que você tá dando, né? Tá prestando atenção. E um tempo de qualidade dele também para com você. Olha só, como se ele tivesse parado assim, ó. E uma parte dele tivesse parado para te dar atenção e para falar com você. Olha só a prova de amor. Entende? No dia a dia, nos momentos, ele tá com a gente, ele tá cuidando. Tem pessoas, se a gente tá sofrendo algo, tem pessoas muito pior. E às vezes essa pessoa que tá sofrendo com algo muito pior, às vezes ela até tá sendo grata. Às vezes até ela observa, ela percebe que ainda assim ela tem o cuidado de Deus. Então aprendam a perceber, né, e a sentir o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, nos simples e mínimos detalhes. Porque quando você abrir os seus olhos para isso, você enxergar isso, você vai começar, as outras coisas começam a fluir, a acontecer. E aquele milagre, aquele algo maior, começa a fluir, começa a acontecer. Porque você colocou até o descanso e colocou em prática a gratidão. Deus fala que
pra gente ser grato por tudo, né? Às vezes, não é fácil. A gente tá sofrendo ou algo do tipo, passando por uma dor e dizer assim, obrigado, Deus, porque eu tô passando por isso. Porque a gente não consegue, muitas vezes, ver que aquela situação está nos preparando, está nos moldando para algo melhor, para que algo melhor aconteça, para que a nossa missão aqui, a gente chegue a cumprir ela. Enfim, nos detalhes, gente, nos detalhes. E eu vou mostrar para vocês, olha, aí eu fui para esse lugar com minha amiga e a gente lá, nossa, vieram tantos códigos, Deus falando assim com a gente, meu Deus. Aí ela falava uma coisa, eu ficava assim, aí quando eu falava uma coisa, ela, meu Deus. Então assim, Deus usava ela, me usava, colocava coisas no nosso coração, vinha ideias, criatividade, e surgiu essa ideia e o nome do projeto é assim, ó, é Incrivelmente Simples. Porque é do simples que começa a acontecer o que é incrível. É do simples. É do primeiro passo que a gente dá. Quando você começa assim, ó, esse detalhe aqui. Eu percebi que Deus está aqui. Meu Deus, muito obrigada pelo teu cuidado. E daqui a pouco você vai começar a sentir aquele amor dele. Porque ele está cuidando de você. Você começa a se sentir amada. Entende? Então, com as coisas simples, você vai começar a fluir. Vai vir ideias, vai vir criatividade, vai vir coisa. Gente, a minha cabeça não para de pensar. Muita coisa vem na minha cabeça, muita coisa para me fazer. Jesus, calma. Senhor, calma. Eu sei que tem muita coisa pra gente fazer. Calma, calma, calma. Então eu tô assim, colocar em prática. Não reter nada. E assim outras pessoas vão ser tocadas, né? E alcançadas pela simplicidade de Deus, pelos detalhes dos cuidados dele, por esse amor tão lindo que as pessoas não estão enxergando. Meu Deus, é muito amor dele, gente, e a gente não enxerga. Vamos parar, tá? Pra sei lá, quem tem os seus maridos, olha pra ele, Senhor, muito obrigada. Eu tenho meu marido em casa, porque tem outras pessoas que querem e não tem. Obrigada, meu Deus. Se você ainda não tem filho, mas Deus te fez, né, mãe já. Então, obrigada, Senhor, pelos meus filhos. Eles não estão aqui ainda, mas o privilégio de ser mãe, o Senhor já me deu. Pai, muito obrigada por eu estar com saúde, estar em casa. Tem outras pessoas que estão nos hospitais, sabe? Então, isso é um cuidado de Deus. Tem muitas pessoas doentes e você está saudável. Ah, mas Deus não fez isso ainda. Ah, mas Deus não fez aquilo. Você está com saúde, sabe? Começa a ser grata. Começa a ser grato. E as outras coisas começam a fluir. Começa a dar atenção a esses detalhes de Deus, sabe? A esses cuidados dele. Nos detalhes, na simplicidade, tá? Amém, Tassi. Que bom que, né, Deus está falando com vocês. Então, Deus fala com a gente nas situações, às vezes, eu vou dizer assim, o exemplo de marido, porque aqui o meu público maior são mulheres, né? Mas se tiver algum homem aí vocês vão também, né? Pegando o exemplo. Às vezes o marido, sei lá, tá sendo arrogante e a gente acha que só é ele. Mas se ele tá agindo assim, alguma coisa a gente tá fazendo, inconscientemente ou não, a gente tá fazendo algo para que ele reflita isso. Então, a gente parar e analisar, Deus, alguma coisa tá acontecendo aqui. O que eu preciso aprender com essa situação? O que eu tô fazendo de errado? Aí você para e analisa, nossa, eu tô agindo de tal forma, será que é por isso que ele tá agindo assim? Ou até às vezes você pode conversar. Muitas vezes ele age inconscientemente, sabe? Mas quando a gente pergunta a Deus, gente, vejam só, a situação acontece, é para nos trazer, para nos ensinar algo.
E se a gente sempre só apontar para o outro, eu não tô fazendo nada, eu sempre fiz tudo certo. O errado é fulano, o errado é o outro. A gente nunca vai aprender as coisas. E aquilo vai começar a se repetir. Porque muitas vezes demora tanto pra gente conseguir algo. É porque a gente não aprende, sabe? Não olha a nossa parte. Eu sei que dói. Dói olhar pra gente e ver que a gente errou, que a gente falhou. E tá tudo bem, gente, a gente errar, sabe? O ruim é a gente permanecer ali e não querer olhar para as nossas questões. Então, até nas situações, Deus ele fala com a gente. Nas situações, em qualquer situação, ele fala. Em uma situação de outra pessoa, você começa a observar assim, essa pessoa está passando por isso Deus está tendo um cuidado assim comigo e eu não precisei passar por essa dor, enfim. Deus fala nas situações. Também Deus fala através de uma ação que alguém tem. Por exemplo, alguém se dedicou para fazer algo por mim. Então aquela pessoa dedicou tempo de qualidade. E com certeza foi direcionada por Deus para que aquela pessoa agisse dessa forma e eu me sentisse amada por ela. Mas lembra que Deus direcionou ela para ela ter essa atitude? Então, Deus ele fala também através das pessoas com um tempo de qualidade. Mas se a gente acha que Deus só fala em palavras, então a gente não vai perceber. Ontem, algumas amigas minhas vieram aqui em casa e, assim, às vezes, se a gente não percebe, não olha pra isso, né? Pra esse detalhe, a gente vai achar que, foi simplesmente uma ida. Foi legal, né? Legal e tal, pronto, passou. Mas eu entendendo sobre as linguagens do amor que Deus fala em todas elas, e inclusive no tempo de qualidade, o que eu olho com isso, o cuidado de Deus comigo. Eu digo, meu Deus, né? É um ano diferente, tá sendo muito diferente pra mim. E de muito aprendizado. É um novo ciclo agora e esse é até o de servir, né? Se preparem. Vou servir bastante. Então, assim, foi um momento muito especial. E, além de especial, é um momento marcado e que eu senti o cuidado de Deus através das minhas amigas. Eu me senti amada por Deus. Eu senti o cuidado, senti o amor. E isso vai ficar registrado no meu coração. E daí eu tenho mais força ainda, né? Meu Deus, o Senhor me ama muito. Que lindo o teu cuidado. E eu sempre vou ficar lembrando disso. E às vezes quando eu pensar, né, em algo e ficar triste, eu vou lembrar. Não, mas por que eu tô triste? Isso é uma fase, isso tudo vai passar. Eu sou amada por Deus, eu sou filha. E a gente é filha de um Deus que Ele é o dono de tudo. Então, se algo está acontecendo na sua vida, tem um propósito. E independente, né? Ele está com a gente no processo. A gente não está só. De nós se estivéssemos só. Então, a gente não está só. Ele está do nosso lado com o cuidado dele. Então, se sinta amada por isso. Ele fala também através da natureza, do vento, da sua saúde, né? É uma forma dele dizer de um cuidado de Deus. Você sentiu o vento, tem pessoas que não podem sentir. Gente, tem uma doença. Eu tava vendo os stories de uma menina que ela não pode levar sol. Se ela levar sol, fica pior. Assim, não sei nem o que pode acontecer. E eu fiquei, meu Deus, como que a pessoa, né? Não pode levar sol. Às vezes a gente sai no sol e fica reclamando. A gente consegue ver o sol, a gente consegue sentir. Gente, isso é um cuidado de Deus. Se sinta amado e amada por isso também. Tá? Na sua saúde. Também Deus fala através de canções. Deus fala através de amizades, de pessoas. Deus fala através da natureza. E a glória dele, olha só.
A natureza revela a glória de Deus. A simplicidade revela a glória de Deus. Nos detalhes, gente. Nos detalhes, tá? Então, você se sente amada, você se sente cuidada. Quando você sente esse cuidado, você vai se sentir amada automaticamente. Porque você vai parar e refletir. Nossa, o cuidado de Deus é muito grande comigo. Meu Deus, eu consigo olhar o dia. Eu consigo olhar a luz do dia. Eu sinto o vento, eu vejo o sol. À noite eu consigo olhar as estrelas. Eu consigo olhar a lua. Eu consigo andar, eu consigo abraçar, eu consigo ver. Nesses detalhes, gente, que Deus tá com o cuidado dele, sabe, sobre nossa vida. Então, um exemplo da Bíblia é Maria. Quando Jesus chegou na casa de Maria, Marta, atos de serviço, né? Um pouco agoniada, queria fazer as coisas e queria a ajuda de Maria. E Maria era tempo de qualidade. E quando Jesus chegou, ela sentou lá, foi dar atenção a Jesus. E Marta chegou e disse: Jesus, eu tô precisando de ajuda, né? Diz pra Maria vir me ajudar. E Jesus disse: não, Marta, ela escolheu a melhor parte. Então, assim, Jesus, ele nos ensina muitas coisas através das situações, né, que aconteceram, que ele viveu. E nessa eu aprendi isso, que dar tempo de qualidade para Deus, você tem as outras coisas. As outras coisas são consequências daquele tempo de qualidade que você deu para Deus. Se conectar com Ele, gente. Se conectar com Ele é tão bom. É tão bom você dar essa atenção a Deus, você priorizar um tempinho, sequer 10 minutos, depois você vai querer ficar mais tempo com Ele. Então, você dedicar um tempo com Ele, as outras coisas vêm, tudo começa a fluir, você fica melhor, você fica... Gente, Deus vai colocando pessoas no seu caminho para ajudar, vai vindo ideias, e por favor, não retenha as ideias, não retenha nada que o Senhor colocar no seu coração. Às vezes, nossa, eu queria muito fazer isso. Faça! Tudo bem não ficar perfeito, mas começa a fazer. A perfeição a gente alcança, a excelência a gente alcança ao passo que a gente faz, que a gente faz. Gente, antes, eu não fiquei prestando atenção nisso não, né? Mas uma amiga me falou isso assim: Neide, tu tá falando tão diferente, tu tá falando com ousadia. E antes tu falava bem baixinho, falava... E eu hoje falo assim, mas assim, tipo, não tenho vergonha, não tô nem aí. Falo, né, o que Deus coloca no meu coração, eu falo, e Deus vai colocando ousadia. Mas para isso foi preciso dar os primeiros passos. E eu continuar, tá? Confiar em Deus. Então, se algo arde no meu coração, eu vou falar. Se é algo que é para mudança, para gerar mudança e transformação na vida das pessoas, e que eu ver que aquilo vai gerar algo de bom nela, eu vou fazer. Não importa. Deus colocou no meu coração, Ele está comigo. Já é. Eu e Ele é maioria. Você e Ele é maioria. Então, assim como Marta escolheu a melhor parte, né, de dar atenção a Jesus, você também escolha dar atenção ao Senhor, dedicar tempo de qualidade para Ele e observar o cuidado dEle nos detalhes, na simplicidade. Gente, nos detalhes Ele fala com a gente. Nos detalhes Ele fala com você. Deus é maravilhoso. Eu fico tão triste, gente. Chega a dói no coração, sabe? Imaginar que... Eu sei que tem algo maior que as pessoas não conseguem fazer melhor. Por várias questões, né? Tem várias raízes. Mas dói muito no meu coração em ver pessoas que abrem mão do céu, abrem mão de usufruir da presença de Deus para as coisas, para coisas que, sabe, são passageiras, coisas que só afastam a gente de Deus. Dói no meu coração. Então, isso também é mais... eu sinto mais forte ainda, para que eu não desista, para que eu não pare.
porque muitas pessoas precisam e muitas pessoas elas só vão me ouvir, assim como também muitas pessoas só vai ouvir você porque é você que tem que fazer, é você que precisa fazer. Imagina, gente, eu não vou fazer live não porque eu tô com vergonha, eu não vou fazer live não porque é isso, porque é aquilo, e às vezes você tá precisando de uma palavra, aí se eu não venho e falo, eu tô retendo aquilo que tá dentro de mim, e é algo que não é pra ficar pra mim, algo que não é meu, então eu tenho que entregar. Assim também, imagine, eu não vou aqui não, aí você que tá aí, que tá precisando ouvir, não ia ouvir, talvez ia desistir. Assim é você também com outra pessoa. Então Deus, ele nos fez tão únicas, tão únicos, até a digital, gente, né? É única, ninguém tem igual, é única. Então Deus, ele nos fez únicos, não adianta ficar se comparando com ninguém. Não adianta. Mas você não sabe fazer isso, eu não sei. Problema. Faz o que você sabe. Usa as ferramentas que você tem. Dedica esse tempo de qualidade para perceber o cuidado de Deus e também fazer com que as pessoas sintam esse cuidado de Deus através da sua vida, através do seu primeiro passo, através das coisas que você faz. Sabe? Para de estar fazendo a vontade contrária de Deus. Para de estar fazendo a vontade. O diabo, ele trabalha de várias formas para parar a gente. Usa pessoas para entristecer a gente. Na nossa linguagem do amor, se for palavra de afirmação, ela vem com uma palavra, né, negativa, uma crítica lá, fala mal. E tem pessoas que ficam mais mal do que a outra, por quê? Talvez a linguagem do amor é a palavra de afirmação. Então vai doer mais para essas pessoas. E aí aí o diabo trabalhou, aí você, me doeu, me magoou, não sei o quê, aí não vou fazer mais, e não estão gostando, não sei o quê. Aí você não faz. Aí depois acontece outra coisa e você não faz. Então, gente, isso só deixa a gente pior ainda. Mas quando a gente dá o primeiro passo, a gente decide fazer a vontade de Deus, a gente decide cumprir os princípios, as coisas fluem. As coisas começam a acontecer, ele começa a agir, ele começa a fazer. A gente entra no descanso, a gente entra na confiança, na fé em Deus. E começa a acontecer as coisas. Então, com todo o amor do meu coração, ora a Deus, fala com Ele tudo que você está sentindo. Se seu coração está triste, fala para Ele. Ele quer ouvir você. Ele quer ter um tempo de qualidade com você. Gente, Deus é muito lindo. Eu tinha começado a fazer algo, né, como se fosse uma carta de Deus para as pessoas. E eu escrevi e deixei lá, né, guardado. Não terminei, não fiz introdução, nada. E segunda-feira foi o dia de palavras de afirmação. E palavras de afirmação a gente usa palavras, né? E uma carta, um livro, um vídeo falando, algo que use palavras, vai falar com quem tem essa linguagem do amor. E o que aconteceu? Aí eu lembrei dessa carta, eu disse, meu Deus, eu vou terminar ela, então vai ser minha atividade. E eu me propus a terminar. Gente, dá vontade de chorar. Assim, ficou... Deus, sabe, eu só disse sim pra Deus, eu vou fazer. Fiz, e as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. E eu terminei ela. Eu tô terminando aqui só a forma de divulgação e vou mostrar pra vocês. Deus, nos mínimos detalhes, Ele cuida. E na cartinha tem uma parte que fala assim, ó, que Deus, Ele sente saudade de você. Porque às vezes você só tá sofrendo, tá doendo, mas você nem conta, nem para pra conversar com Ele. Se você não quiser se ajoelhar, não se ajoelha, senta. Sentada, chora, conversa com Ele, coloca uma música pra tocar, ou só uma música de fundo, mas conversa com Ele. Ele quer sua atenção, Ele quer te ouvir. Conversa com Ele, tenha um tempo de qualidade com Ele, por favor, para você sentir esse amor, assim como também eu sinto, tá? Então, conversa com Ele, fala se tá doendo, fala do que você tá precisando. Diz, Deus, eu quero desfrutar
das bênçãos que o Senhor disse que já nos deu. Eu quero desfrutar também, assim como muitos já estão desfrutando. Me ajuda a desfrutar. Tá doendo, Deus, tá doendo, Pai. Ele é o seu Pai. Como que a gente vai ter intimidade com Ele se a gente não dá nem atenção, não tem tempo de qualidade com Ele? A gente se compara, né, com o outro. Como que a gente tem um tempo de qualidade, uma intimidade com o outro, se a gente não conversa, se a gente não convive com aquela pessoa? A mesma coisa é Deus. Então, fala pra Ele, tá? O que você tá sentindo no seu coração, o que você deseja. Fala os seus sonhos. Pergunta a Ele se os seus sonhos estão conectados com o dele. Fala pra Ele, pra você sentir arder no seu coração a vontade dele, sabe? Que a vontade dele, assim, arda no seu coração e que você consiga fazer, efetuar, colocar em prática, tá bom? Então que você tenha se sentido amada e amado por Deus, através dessa live também, que com certeza ele falou com você, né, em algum momento. E isso aqui é um tempo de qualidade, né, que eu tô dedicando para servir a Ele. Então é uma forma de Ele tá me direcionando, olha, um tempo de qualidade, né, que Ele reservou para você nesse momento, tá? Então eu vou postar lá e depois você olha assim. Eu coloquei só alguns exemplos, né, pra gente ter o tempo de qualidade com Ele, mas você que assistiu a live e quem não assistiu do início, se quiser assistir, né, voltar para assistir, você assiste e vai ver alguns exemplos que eu dei. Mas pelo menos uma atividade, tá, gente? Faz pra você sentir um pouquinho. A gente precisa começar. E se você de imediato não sentir, né, faz de novo. Faz outra coisa, escolhe a outra atividade. Mas faz, tá bom? Oi, senhorita! Oi, gente! Então é isso, gente. Com muito amor no meu coração, tá? Dediquei esse tempo pra vocês. E é isso, tá? Façam as atividades para vocês se sentirem amadas e sentir o cuidado de Deus nos detalhes, na simplicidade. E eu vou postar lá o vídeo. Ai, tá tão lindo. Vou postar o vídeo para vocês verem e depois vai vir, né? Esse projeto ele vai crescer, tá? Não vai ficar por aqui. E foi através de um tempo de qualidade com Deus que eu desejei e dei o primeiro passo. Então Deus colocou isso no meu coração. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Oi, Fernanda. Vou deixar salva, tá? Se vocês quiserem assistir toda, tá bom? Beijo pra vocês.